Olá, somos do grupo Participa Minas, um braço de um projeto maior intitulado Participa Brasil, que é composto com a colaboração de 7 universidades federais, divididas pela região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, com colaboração internacional da CanChild do Canadá. O nosso grupo de Minas Gerais é coordenado pelo professor Dr. Hércules Leite, da Universidade Federal de Minas Gerais, e subcoordenado pela professora doutora Paula Chagas, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje viemos mostrar alguns resultados do nosso projeto, intitulado Curvas de Funcionalidade e Trajetórias para Crianças e Adolescentes com Paralisia Cerebral. Participa Minas. Os objetivos propostos foram descrever os fatores contextuais de crianças e adolescentes mineiros com paralisia cerebral, identificar o perfil de funcionalidade das crianças e adolescentes com paralisia cerebral para fins descritivos quanto à função motora grossa através do GMFCS e habilidade manual pelo MAX, e documentar longitudinalmente o desempenho em atividades e participação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral em 2 sistemas de classificação, GMFCS e o MAX. Os métodos propostos foram identificar e classificar esses participantes pelo nível de MFCS Max, observar desfechos investigados por diferentes instrumentos, como PET-CAT e PENSIL-Y, voltados para a participação e atividade, e analisar e descrever, reportando os resultados de forma descritiva e de diferença entre níveis de MFCS Max. A nossa amostra foi composta por 183 crianças, estratificadas em 3 níveis de idade: menores de 6 anos, entre 6 e 12 anos e maiores de 12 anos. As coletas ocorreram dentro do período de março de 2021 a outubro de 2022. Nas crianças menores de 6 anos, tivemos uma média de idade de 2,9 anos, a maioria do sexo masculino e a predominância de MFCS 5 e MAX 2. Entre as crianças de 6 e 12 anos, nós tivemos a idade média de 8,3, também com maioria no sexo masculino e predominância de nível de MFCS e MAX 2. Para as crianças maiores de 12 anos, a idade média foi de 12,8 anos, com predominância do sexo feminino e de níveis de MFCS MAX 1. Em todas as estratificações de idades, a grande maioria foram de crianças classificadas com topografia bilateral, ou seja, diplégicas ou quadriplégicas. Observando de forma descritiva a nossa população, observamos que 52% da nossa amostra utilizava o SUS como principal serviço de saúde, trazendo aí a importância do nosso Sistema Único de Saúde e de políticas públicas voltadas para essa população. 70% da amostra utilizavam órtese nos membros inferiores. Entre outras tecnologias assistivas, observamos uma baixa adesão, como no carrinho adaptado 7%, andador posterior 6% e andador anterior 12%. É necessário investigar o porquê que esses percentis foram baixos, visto que essas tecnologias assistivas são de suma importância para o desenvolvimento dessas crianças. Quando observamos os resultados de atividades através do PET-CAT, dividimos por idade e nível de MFCS e também por MAX. Observando a dimensão atividades diárias, observamos que as crianças de nível de MFCS 2 tinham desenvolvimento até os 6 anos de idade, enquanto os demais níveis estabilizaram com os 12 anos. Já para o Max, as crianças classificadas com Max 1 continuam a aumentar o seu desempenho após os 12 anos de idade, enquanto os outros demais níveis tiveram um platô de estabilidade aos 6 anos. Na dimensão de mobilidade, tanto para o GMFCS quanto para o Max, observamos um desenvolvimento e o platô alcançado aos 6 anos, observando essa estabilidade em todos os níveis. Na dimensão social-cognitivo, observamos que crianças e adolescentes classificados entre os níveis de MFCS 2 e 4 apresentavam aumento no desempenho após os 12 anos, enquanto todos os outros níveis apresentavam o platô aos 6 anos de idade. E em relação ao MAX, crianças e adolescentes classificados ao nível 3 apresentavam essa estabilidade aos 12 anos, enquanto os classificados em nível 1, 2, 4 e 5 apresentavam a estabilidade aos 6 anos. Por fim, quando observamos a dimensão responsabilidade e idade e GMFCS, observamos que as crianças e adolescentes classificadas com níveis 1, 2 e 4 apresentavam seu desempenho e estabilidade aos 12 anos, enquanto o GMFCS 3 e 5, essa estabilidade ocorria aos 6 anos.
Em relação ao Max, crianças e adolescentes classificados com Max 3 continuam a aumentar o seu nível de responsabilidade após os 12 anos, enquanto os demais níveis apresentaram um platô e estabilidade aos 6 anos. Estudos prévios que demonstraram uma estabilidade mais tardia, quando observavam o mesmo objetivo que nós, indo de ponta a ponta com o nosso resultado. Os dados de participação da amostra alcançaram a estabilidade na frequência e envolvimento aos 6 anos, independente do cenário, de nível de classificação ou do domicílio, escola e comunidade, observados através do PenseY. Concluímos, então, que possivelmente os fatores de ambientes de suporte, acesso à tecnologia assistiva e equipamentos, acessibilidade na comunidade, explicam os resultados apresentados neste projeto, tendo então que ter uma atenção maior e uma investigação mais aprofundada sobre todos esses fatores. Agradecemos o apoio e fomento da CAPES e da FAPEMIG. Muito obrigado.